Doutor, eu queria que o senhor falasse como é que o oficial de justiça pode se proteger nesse momento de pandemia. É evidente que todas as pessoas que trabalham tendo contato com outras, né, pessoas, né, basicamente porque essa é uma doença que se transmite por gotículas, né, da fala, do espirro ou da tosse, ou de mãos ou objetos contaminados, né? E é claro, se você usa máscara, por exemplo, esse tipo de máscara que eu estou usando, que é uma máscara N95, né? E você higieniza a mão, não tem como você se contaminar. Houve muito medo, a família, nem as pessoas morriam e eram sepultadas, porque a pessoa morta, ela não representa risco para ninguém. Ela não está respirando, ela não está tossindo, espiando. Quer dizer, se você vê o corpo apenas, não representa risco para ninguém, né? E houve muita desinformação, muito sofrimento, né? Você ter o pai, a mãe que sai e fica no hospital e você não ouve nem o sepultamento. Isso é uma marca tão dolorosa, né? Então acho que faltou das autoridades essa sensibilidade. A reflexão, ficou todo mundo muito apavorado, como ainda hoje, né? É uma doença realmente que transmite de pessoa para pessoa, mas tendo os cuidados recomendados, você não se contamina. Eu vou no hospital, o paciente com corona sem máscara, porque o paciente não vai ficar com máscara, e eu fico tranquilo. Claro que eu realmente, talvez eu fuja um pouco dessa coisa. Eu lido com doenças infecciosas desde 74, quando eu era estudante. Eu nunca tive, né? Eu sou de uma época que não se usava nem máscara para nada, não tinha nem luva. Eu trabalhei no IJF durante 2 anos, de 74 a 75, muito sangue, a gente suturava, só tinha luvas para o centro cirúrgico, né? Então, felizmente não tinha AIDS, não tinha hepatite, essa coisa toda. Mas, assim, essa questão de lavar as mãos, eu sempre tive muito cuidado de lavar as mãos antes e depois de examinar as pessoas, antes e depois, que é o que se precisa fazer. E agora o uso de máscara, que realmente é uma doença de transmissão respiratória, né? A grande questão é que, muitas vezes, você manter esse cuidado continuadamente, 24 horas, é muito difícil. Especialmente se você trabalha de manhã e de tarde, a máscara o tempo todo, ela incomoda. Em algum momento você puxa a máscara, coça o nariz, e muitas vezes você não higienizou as mãos, né? Então isso precisa que o oficial faça isso a sua rotina, né? O que não é fácil se você não tem esse hábito, digamos, desenvolvido, né? A máscara desce, aí você sobe, e você pegou numa coisa, você não tem álcool em gel, você não tem água e sabão, que parece uma coisa simples, mas não é. O trabalhador sai de casa para a rua, então ele, em algum momento ele tem que beber água, ele tem que coçar o nariz, mas ele não está com a mão, porque ele pega nas coisas, ele pega no ônibus, ele pega em várias coisas, e não é fácil você veja aquele pessoal que vende alimento no meio da rua, nas calçadas, né? O pessoal come ali, quer dizer, é muito difícil de você manter essas medidas continuadamente. Esse aqui é o grande desafio. Então, a pessoa tem que sair de casa, eu vou fazer assim, sem paranoia, mas toda vez que for, digamos assim, falar com alguém, garantir que a sua máscara está no local, que as mãos são higienizadas. E antes de pegar a máscara, mudar e higienizar as mãos. Né? E o senhor acha assim, que o oficial de justiça, no exercício da profissão, está mais exposto para hospitais, presídios? Eu acho que todos que se deslocam e têm contato com outras pessoas estão mais expostos. Isso não quer dizer que você não possa exercer a profissão com segurança, né? Por exemplo, o pessoal da área da saúde, médico, enfermeira, etc., tem se contaminado, né? E até alguns profissionais chegaram até ir a óbito,
Porque é o que eu estou dizendo, é muito difícil manter essa rotina no todo o período do trabalho. Você está no hospital, tem hora que você tem que tirar mais para beber água, para comer, as mãos, essa coisa, você em algum momento pode falhar nessas medidas de segurança, né? Então, mas eu acredito que, quer dizer, o oficial de justiça vem menos do que um profissional de saúde que lida com os pacientes, né? Mas às vezes quem lida com o paciente está até melhor, porque ele sabe que ali está um risco, então ele tem um cuidado o tempo todo. Você que lida com outras pessoas, às vezes você minimiza o risco, né? Evidentemente, né? E assim, como é que você acha que o oficial deve agir no momento que vai cumprir uma diligência e tem aglomeração, pessoas sem máscaras? Veja, por exemplo, eu acho que se o oficial de justiça ele usa máscara só de tecido, né? Pelo menos que ela seja dupla, né? E claro, se ele manter um certo distanciamento, evidentemente em algum momento ele vai ficar perto das pessoas de alguma maneira, né? É claro, se ele vai ficar perto de alguém, é recomendado que aquela pessoa que com ele está mantendo aquele contato esteja de máscara também, né? Evidentemente que essa minha máscara, que é o N95, se alguém tiver sem máscara, não vejo problema, porque no hospital atende as pessoas todas. Você vai examinar a pessoa, a boca, o nariz, você pede para tirar a máscara, lógico, né, para falar, né? Mas em resumo, a grande questão é você manter essa rotina continuadamente, né? Acho que isso é o grande desafio. E claro, aí vem a questão, se eu adoecer, né? Há muito essa discussão do tratamento, né? E eu particularmente tenho tido uma experiência muito positiva, né? Eu tenho cuidado de pessoas, principalmente fazendo por vídeo, né? Desde março. Nenhum paciente meu morreu. E os que se internaram, nenhum foi para a UTI. Mas também eu ligo, eu pergunto, eu uso todo o arsenal, não é só a hidroxicloroquina, como, digamos assim, é uma guerra política, né? Acho que o grande problema dessa doença, além de ser uma doença grave, transformou numa questão política. Você vê a questão da vacina aí, Coronavac, etc., eu não vou nem entrar no detalhe, mas se fez uma coisa muito errada. Por exemplo, você, até colegas, né? Eu leio a literatura, todo dia eu estudo essa doença, né? E realmente essas medicações que se falam, elas são muito efetivas se você usar adequadamente, em conjunto, né? Porque os vírus, eles habitam o interior da célula. Então, no ciclo de vida, ele tem várias etapas. Tem momentos que ele precisa de uma enzima para poder se multiplicar. Na entrada da célula tem um receptor. Às vezes tem vários outros momentos que o vírus, para se multiplicar, ele tem algumas reações, digamos assim, bioquímicas, que cada uma dessas medicações quebra aquele processo em determinado momento. Por exemplo, vamos só citar, a hidroxicloroquina, ele bloqueia a entrada do vírus na célula, a ivermectina bloqueia em algum momento a multiplicação dentro da célula. Essas medicações são anti-inflamatórias, você sabe que o grande problema dessa doença é a inflamação. É tanto que o pulmão fica cheio, tem distúrbio de coagulação, etc. Especialmente nas pessoas que não tratam, porque o processo inflamatório invade o pulmão, fica tomado, você tem que ir para o respirador, porque ele não consegue respirar. Então, se você trata cedo, esses processos inflamatórios são reduzidos e a pessoa não... Ela pode até precisar dessas outras medidas, né? Mas numa proporção menor. Agora, precisa receber muita atenção, etc. Coisa que o sistema, e como houve toda essa discussão acalorada e, de certo modo, não científica, os médicos não estão treinados. A gente vê cada médico fazendo as coisas mais diferentes do mundo, que não faz o menor sentido científico. Mas você vê um presidente de uma sociedade recomendar que não se trate ninguém, fique em casa, ainda hoje, não estou falando de abril, não, falando de hoje, agora na lançamento da Coronavac, o sujeito chamado, que eu conheço muito, eu conheço esse povo todo,
já fui presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, já fui editor do Brazilian Infectious Disease, Brazilian Journal of Infectious Disease, que é uma revista importante e tal. Eu conheço, então, eu vou até citar o nome, Sérgio Zimmermann. Durante a fala dele da Coronavac, vibrando, quer dizer, você apresentou a vacina com os danos também, né? Até porque é uma vacina que dá uma proteção de 50%, você pode dizer, você deve tomar, etc. Mas você não faz uma vibração, nem com a americana, que dá 94%, de cada 100 pessoas que tomam a vacina da Pfizer, 94 ficam imunizados. Da Coronavac, são de cada 150 apenas, depois de 2 injeções. É a vacina de menor efetividade. Não quer dizer que você não deva tomar, mas eu estou só colocando. Você não faz uma festa. Ele falou do tratamento precoce que não devia ser feito. Quer dizer, no momento em que você está falando, a única coisa que você dispõe hoje é isso. Não dispõe, que as ações dessa vacina irão demorar algum tempo, né? Porque. O que é que o senhor acha do medo da contaminação, no caso do... Não, eu acho que ele é real, né? Agora, as pessoas transformam isso, às vezes, numa situação que é até prejudicial, né? Por exemplo, o uso de luvas, né? Na verdade, a luva, ela digamos assim, é um instrumento muito bom, mas ele pode enganar, porque você pega numa coisa, pega na outra, e você acha, se eu pego com a minha mão, eu higienizo, se eu pego com a mão, eu não higienizo. Então, a não ser que você dê um corte na mão, mas ele não entra, o vírus não circula no sangue, isso foi notado. Você tem o sangue nas fezes, você tem o sangue nas secreções, mas o vírus não foi isolado do sangue. Você não tem uma viremia, né? Porque o vírus ele infecta as células de toda a árvore respiratória, a célula do tubo digestivo, a célula do aparelho urinário, a célula do aparelho cardiovascular, tudo que tem os vasos, por isso é que tem uma inflamação dos vasos levando a distúrbio de coagulação, etc. Então, o medo ele é real, que é uma doença que pode matar, né? Agora, algumas medidas, elas extrapolam você andar todo, né? Você ir no supermercado, lavar, tudo isso, não tem condição de você fazer isso, né? Agora, você, antes de comer, tem que lavar as mãos, antes de comer algum alimento que alguém possa, você tem que lavar, etc. Tal, isso. Não adianta você chegar no supermercado, limpa o saco todo e depois não toma os cuidados, né? Assim, o senhor acha que o oficial de justiça, por lidar com pessoas diferentes, em regiões diferentes na cidade, por exemplo, pode ser um vetor de transmissão também? Não, porque só é vetor de transmissão quem se contamina, né? A rigor, né? É interessante. As pessoas se contaminam menos no trabalho e mais em casa. Por quê? Porque no trabalho você toma todos, por exemplo, no trabalho você toma todos os cuidados. Em casa, alguém fica de máscara em casa o tempo todo? Alguém fica passando álcool em gel o tempo todo, né? E você sempre tem contato com alguém, às vezes você nem percebe, né? Eu conheço várias pessoas que eu cuidei, eu não sei como é que eu me contaminei, eu estou aqui dentro de casa o tempo todo e tal. Mas é muito difícil, porque você tem contato com as pessoas, né? E às vezes você tem muito cuidado com aquelas que raramente você vê, o entregador, mas as pessoas que, a sua secretária que trabalha no bairro, todo dia vem para a sua casa. Tinha uma senhora que ela pagava o táxi da secretária, tudo, mas entre táxi de ônibus não faz muita diferença, porque, claro, que é só uma pessoa tal. Então, eu acho que o medo é real, né? Algumas pessoas têm mais do que outras, né? Mas realmente o grande desafio é você tomar as medidas depois que adoecem, né? Que o próprio sistema de saúde ele não está preparado para isso. Houve essa guerra toda e muito prejudicial. Entendeu? As pessoas não são adequadamente tratadas, que é um problema. Você adoece até ficar com falta de ar. E, doutor, sobre os itens de trabalho, né? Caneta, o que você usa, prancheta, como é que o oficial de justiça pode se cuidar melhor em relação a isso? Não, esse é um desafio, você tem a sua própria caneta, né? Quer dizer, porque a rigor, acredita-se que a contaminação por objetos ela é muito baixa, ela existe,
mas ela é muito baixa, talvez não chegue nem a 5% das contaminações, né? O que contamina mesmo são as secreções e as mãos, né? Que terminam contaminando esses objetos, né? É tanto que às vezes você vê pessoas que se contaminaram, você não tem uma ideia clara de como isso aconteceu. Por isso é que eu digo, você pegar um objeto, tudo bem, na hora que você for, porque a minha mão contaminada, ela só vai representar risco quando eu levar os olhos, a boca, algum alimento. Esse hábito de higienizar as mãos, lavar as mãos antes de comer, parece uma coisa que todo mundo tem, mas não tem. Se você sair filmando uma pessoa, por exemplo, no hospital, né? Não sei hoje, não, mas eu que fui diretor de hospital durante 13 anos, trabalhei no hospital ainda hoje, né? Você vê que muitas pessoas entre um paciente e outro, seja a fisioterapeuta, seja o médico, seja auxiliar de enfermagem, seja a enfermeira, seja o outro servidor, examina esse doente, lá, a higieniza a mão, vai examinar o outro. Às vezes a pessoa passa, o médico vem fazer a visita na UTI, ele passa de um... Né, e às vezes ele ausculta esse paciente, mesmo estetoscópio, ausculta o outro, quer dizer, examina o abdômen, ele não lava a mão, quer dizer, se você não cria esse hábito, você termina usando isso em desfavor à sua prevenção. Exemplo, o oficial, quando for cumprir um mandado no hospital, num presídio, como ele deve... eu acho que ele deve ir de máscara e sempre ter um álcool em gel, né? Quer dizer, ele realmente... Às vezes as pessoas usam até pendurado aqui ou pendurado aqui, porque ele só vai virar e higieniza as mãos. Depois fizer o procedimento, higieniza as mãos de novo, né? Porque aí ele garante que se ele tocou em alguma superfície, ele, digamos assim, descontaminou as mãos. E se ele não pega na máscara nem nada, quer dizer, o problema é que às vezes a máscara desce, e você está no meio do procedimento, você pega, quer dizer, são cuidados que você nem percebe. Esse que é o grande desafio, né? É tanto que algumas pessoas se contaminam e elas ficam perguntando, como eu me contaminei? O que foi que aconteceu? Né? Às vezes é até involuntário. Né? Justamente. Então, por isso, você tem que criar o hábito. Se você cria um hábito errado, você é aquele indivíduo que vai, digamos, tirar a carteira de motorista depois de ter dirigido com muitos vícios. Ele não consegue mais corrigir. Então, o ideal é que você, a partir do momento que comece a usar máscara, você faça uma reflexão e crie uma rotina de maneira de agir. Se você assim fizer, eu acho que isso vai dar uma proteção realmente, né? Doutor Anastácio, sobre os sintomas, quando é que deve ser um sinal de alerta? Não, eu acho que o problema é que você tem que agir antes do sinal de alerta. Essa é uma doença, por exemplo, ela começa assim, um ardorzinho na garganta, o nariz, doutor, meu nariz está escorrendo só de um lado, meio obstruído, um ardor no olho, às vezes nos dois olhos, só no olho, uma dor no ouvido. Doutor, eu quando respiro sinto uma dor nas costas que vai para trás. Quer dizer, uma dinamia, se você amanhece com falta de coragem, uma febrícula. É o ajuntamento desses pequenos sintomas, tudo que tiver respiratório, você tem que suspeitar de coronavírus. Porque na verdade isso às vezes é tão leve que o indivíduo vai passando quando ele cuida, que não, principalmente depois do 7º dia, ele já está com dificuldade quando ele está com dificuldade de respirar, ele já está com o pulmão todo comprometido. E isso às vezes é tão sutil, porque essa não é uma doença que começa assim, né, de uma vez e vai ali. É tão sutil que a pessoa acha que não tem nada. Esse que é o grande desafio. Então sempre ser uma pessoa que não está sentindo nada. Então tudo que você sentir de anormal, você tem que interrogar, será que isso é coronavírus? Porque se assim você agir, você vai ter a oportunidade de diagnosticar cedo. Qual é a vantagem? Né? Primeiro é que essa perspectiva de terapia, se você pegar um médico que tem esse pensamento, né? Porque a doença realmente tem tratamento, na minha visão. Eu sou médico há 44 anos, né? E eu leio sobre essa doença, tudo que é publicado, eu tenho tudo não, mas de tratamento, né? Eu tenho que acompanhar de perto tudo. Então, hoje nós temos muitas medicações, ferramentas para cada momento, né? Já que você está falando disso, né?
e aqui pode ficar para todos, né? Vitamina D. Vitamina D é um dos elementos mais importantes de suplementos, né? Por exemplo, você que não pega sol, ele tem que fazer reposição de vitamina D enquanto, hoje todo mundo tem que fazer. E tem trabalhos, por exemplo, de vários locais, da Indonésia, por exemplo, os indivíduos que tinham vitamina D em níveis ótimos, ninguém veio para a UTI mesmo se internando. Ela, de certo modo, ela ajuda muito o sistema imune e ela protege o sistema respiratório. Então, você tem uma vitamina D em nível mais. Você não ter, quer dizer, as pessoas que têm sobrepeso, que são sedentárias, que são diabéticas, que têm vitamina D baixa, que tem. Porque essa coisa mais de 60 anos eu acho até interessante, né? Porque tem pessoas realmente, agora tem pessoas de 60 anos muito envelhecidas, né? Como tem pessoas de 80 que têm uma prática de algum tipo de atividade física, né? Caminhar pelo menos, porque isso é que melhora a sua imunidade, é uma boa alimentação, é exercício, é não ter excesso de peso, que não é fácil, é ter um diabetes controlado, é ter a hipertensão controlada. São atitudes que favorecem muito uma evolução, digamos, benigna em todo tipo de doença, né? Então, acho que, por exemplo, quem não toma sol tem que tomar vitamina D todo dia. Isso é imperativo, né? Porque isso vai ajudar você a combater qualquer doença. Em caso de sintomas, como o oficial de justiça deve proceder, para onde ele deve ir? Não, na realidade, existem hoje 2 testes que você faz para o diagnóstico. Um é o suave rápido, que é o que se faz na farmácia. Você põe um cotonete no nariz, nas 2 narinas, e faz um teste para ver se tem alguma, nós chamamos antígeno viral, alguma partícula daquele vírus. O teste é em 15 minutos. Infelizmente é um teste que a sensibilidade é baixa, quer dizer, você tem 100 pessoas que estão doentes, ele vai detectar num número pequeno, mas se ele der positivo, fechou. E outro é o RT-PCR, que é um suave que você faz aqui, faz na garganta, que é para identificar o ácido nucleico do vírus. Isso os laboratórios fazem de manhã, estão entregando à tarde ou entregam no dia seguinte, né? Mas muitas pessoas com as queixas muito tipo, por exemplo, o indivíduo perde o olfato, aí já praticamente não tem que discutir, ele tem coronavírus. Mas muitas vezes não tem isso, às vezes ele vai numa emergência, o tempo, é muita gente, né? E aquilo passa despercebido, né? Então acho que, mas havendo a suspeita, você tem que fazer o teste. E aí, se sentir alguma coisa, ou vai para um hospital particular. Particular ou público, se tiver convênio, etc e tal, né? E o importante é fazer as perguntas, né? Doutor, isso pode ser coronavírus? Você tem certeza? E por que é que não é coronavírus? O que é que eu devo fazer? Porque quando você pergunta, você requer uma resposta, né? E aí você termina tendo um pouquinho mais de atenção do profissional, né? Eu digo o seguinte, a nossa saúde depende do sistema de saúde, mas depende de nós. Quem vai fazer exercício é você. Quem vai ler a bula do remédio é você. Você tem que ler a bula dos remédios. Doutor, está dizendo isso aqui, o que é isso aí, né? Porque às vezes você tem alergia, às vezes você tem um problema no fígado, não pode tomar o fígado, etc. Então, eu acho que nós somos muito responsáveis pela nossa saúde. Porque o sistema de saúde é muito precário nosso, né? Você vai todo mundo que vai nas emergências reclama, né? Mas você tem que perguntar ao profissional, quer dizer, fazer as perguntas para você sair seguro, né? E no caso do resultado positivo, quanto tempo de quarentena? Na realidade, é o seguinte, porque tem duas pessoas, tem aquele que tem a infecção e vai ter sintomas leves, vai evoluir bem de qualquer modo, né? E tem aquele grupo que vai evoluir com bastante sintomas e talvez, se não tomar nenhuma conduta, vai se internar, né? Então, uma vez o indivíduo sendo diagnosticado com a infecção, com a doença, né, ele é um indivíduo que potencialmente pode transmitir, né? Você diz quanto tempo? Na realidade, os estudos mostraram o seguinte: se eu estou contaminado, o meu primeiro sintoma é hoje, eu geralmente, depois do 10º dia do primeiro sintoma, se eu não tenho uma doença gravíssima, que eu preciso me internar,
eu não sou mais contaminante. Né? Evidentemente, quando você fala não contaminante, é o indivíduo sem máscara. Né? Por quê? Porque eles fizeram o seguinte: em algumas pessoas eles fizeram, nesse grupo todo, eles fizeram o SWAB. O SWAB dá positivo. Além da positividade, você faz a cultura para o vírus, porque o SWAB apenas detecta o RNA do vírus, o ácido nucleico do vírus. A cultura mostra que o vírus está vivo. E nessas pessoas ninguém mais teve o vírus vivo na secreção. Teve gente que o SWAB ficou positivo durante várias semanas, mas sempre as culturas negativas. Então, por isso é que se estabelece um período de 14 dias máximo, né? E uma pessoa que tem uma doença de leve a moderada, ele transmite depois do 14º dia do início do sintoma, de jeito nenhum, ele não transmite para ninguém, certo? Especialmente se ele já tiver, mesmo com menos dias, se ele tiver já a pelo menos 48 horas assintomático. Né? Então, 48 horas assintomático depois do 10º ou até antes do 10º dia, o indivíduo não é mais contaminante. Né? E depois do 14º dia, por exemplo, o indivíduo está doente em casa, ele precisa ficar trancado no quarto? Evidentemente que não, desde que ele saia de máscara e mantenha uma certa distância, ele precisa ficar trancado no quarto. É uma coisa assim, que teve um paciente meu que foi até para um hotel. Mas interessante, ele vai para o hotel, ele deixa as pessoas de casa, mas no hotel as pessoas nem estão sabendo que aí tem a camareira, tem todo mundo, quer dizer, veja a lógica, né? Então, evidentemente que o indivíduo em casa, se é uma casa muito pequena, é problemático, né? Mas se é uma casa que o indivíduo tem um quarto, ele pode ficar no quarto, ele sai, ele pode se alimentar, por exemplo. Você está a 3 metros, eu aqui, eu não represento risco para ninguém, a não ser que eu esteja tossindo em direção a você, mas se eu não estou tossindo nem nada, eu não represento risco. E os utensílios deixam separados? Não, eu tomo café e lavo, tá entendendo? Porque você, na realidade, você não contamina isso permanentemente, tem que ser lavado. Não precisa separar as coisas. Quer dizer, o prato que eu usei, se for lavado, a outra pessoa pode usar. É esses os cuidados que devem ser tomados. O próprio indivíduo pode lavar as suas coisas, né? Está entendendo? Eu acho que isso, de certo modo, ajuda muito, porque às vezes você vê o idoso, o pessoal deixa isolado, não vai ninguém na casa. Isso é uma loucura, né? Porque agora você tem que ir de máscara, e quando você chegar para falar, que as pessoas precisam de atenção, né? É claro que é um momento que precisa ter orientação, né? Mas não é deixando as pessoas totalmente isoladas que vai evitar as coisas, né? Nós temos que ter os cuidados, e as pessoas, quando saírem do quarto, saem de máscara. Se o indivíduo sai de máscara, e eu estou de máscara, e manter uma certa distância, de 1,5 metro, 2 metros, não tem possibilidade de um contaminar o outro, não pode. É justamente a falta desse cuidado que contamina. Entendeu? Então, acho que o risco ele existe, mas ele é conhecido, né? Ele é conhecido e evidentemente o ideal é que você tivesse um sistema que lhe orientasse tudo. Às vezes as informações são desencontradas, né? Isso é o que tem trazido muitos problemas. Mas o fato, em resumo, é uma doença que se transmite de pessoa para pessoa através das secreções respiratórias, da fala, do espirro e da tosse e as mãos contaminadas. Então, se você imaginar como é o mecanismo que você contaminar não e como é que você descontamina, você estará protegendo os outros e a você, tá entendendo? Eu acho que esse que é o ponto principal, né? E sobre reinfecção? Reinfecção infelizmente acontece. Eu inicialmente achava que tudo era reativação do vírus que estava no indivíduo, mas não há dúvida, inclusive eu tenho acompanhado pessoas que tinham anticorpos e ao longo de 6 meses perderam os anticorpos e aí apresentaram sintomas de novo, né? Então, por isso é que é o que se imagina, quer dizer, será que a vacina vai dar proteção duradoura? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos, porque se a infecção natural não dá proteção duradoura, em algumas pessoas dá, claro, né? Porque nossa imunidade
o meu sistema imune é normal, se é normal, mas você tem características diferentes, né? Mas já existe consenso sobre a questão da imunidade? Quanto tempo? Não, na realidade, não. Depois que pega Eu diria que talvez a maioria, depois dos 6 meses, começa a perder. Muitos já perderam com 6 meses, alguns demoram um pouco mais, mas tem pessoas que podem ficar com imunidade mais de anos, né? Mas não é uma imunidade duradoura. E o que é que o senhor acha sobre esse novo momento, né, da vacina? O senhor começou a falar? Não, veja, nós tivemos duas vacinas no Brasil que foram, o uso emergencial foi autorizado, quer dizer, elas não receberam ainda o registro sanitário, mas elas podem ser aplicadas somente pelo setor público, né? Tem a vacina, a Coronavac, que é a vacina de origem chinesa, que é uma vacina que dá uma proteção de 50%, que é o limite. Se ela fosse 49,9%, ela não teria sido aprovada, veja. Então é uma vacina que as pessoas vão usar, mas não é motivo de festa, porque a vacina menos, quer dizer, você dá 2 injeções em 100 pessoas e você terá apenas 50 protegidos, né? Alguns, até no trabalho, disseram que a doença que as pessoas que tinham recebido a vacina tiveram doença mais leve, etc. Não dá para dizer isso. O fato é que se eu me infecto, eu tenho vontade de infectar outras pessoas. Então esse é um problema, né? E tem outra vacina que é a vacina de Oxford, da AstraZeneca, que dá uma proteção de mais de 70%, né? Então, a Coronavac está disponível agora e não é para todo mundo. Chegaram quase 200 e tantas mil doses. Isso é um contingente pequeno ainda, né, de vacinas, que isso, teoricamente, vai dar para vacinar 100 mil pessoas. Num contexto desse do nosso estado, ainda é muito pouco, mas vai chegar mais. Então, eu acho que a vacina é importante e todos aqueles que tiverem a oportunidade devem tomá-la, mas tendo a clareza que talvez a vacina não dá segurança, porque a vacina dá 50%, quer dizer o seguinte: você toma a vacina hoje, depois toma a segunda dose. 2, 3 semanas depois da segunda dose, se a vacina fosse 100%, você estaria protegido. Então, você nem vai saber que está protegido, porque teria que fazer teste de anticorpos. Não dá para fazer anticorpos em todo mundo. Se você tem alguma posse, você pode pagar para fazer o teste depois para saber se você formou defesa. E aí você fica mais tranquilo. Esse é que vai ser o grande desafio. Porque, por exemplo, essa vacina que está sendo aplicada nos Estados Unidos, em Israel já vacinou quase 25% da população, é uma vacina que dá uma proteção de 94%. Então é uma vacina que praticamente todo mundo que toma a vacina está protegendo. Mas uma vacina de 50%, ela vai deixar muitas dúvidas, né? Até o senhor está perguntando, eu devo tomar? Você toma. Aí depois você faz o teste. Se você não tiver formado anticorpos, você tem que tomar outro, nem que você depois pague, não sei como, quer dizer. Quando é que o seu projeto, que seria o fim da pandemia, assim, poderia se falar? É porque a pandemia pode, tem as duas coisas, tem a vacina e tem as pessoas que vão se infectando e vão também ficando protegidas, né? Mas eu acho que ainda vamos, mesmo que nós utilizemos uma estratégia muito eficaz de vacinação, que nunca nós vamos fazer como Israel, que fez vários drive-thru com mais de 10 passagens de carro, então 4 pessoas no carro, você já vacina. Você precisa ter uma infraestrutura espetacular, né? Quer dizer, se nós usarmos os postos de saúde que hoje existem apenas, nós vamos demorar muito tempo para vacinar a nossa população. Eu acho que são muitos meses ainda que nós ainda vamos usar máscara, na melhor das hipóteses, né? Porque quando cair bastante, aí pronto, você vê, né? Israel já começa a sentir, mas eles já vacinaram 25% da população. Como é que o senhor vê hoje aqui no nosso estado a situação? A situação ela é uma situação ainda grave, né? Porque a partir do momento que você tem pessoas adoecendo e morrendo, é uma situação muito grave para a família, né? E o internamento sempre é muito sofrimento, né? É tubo, é veia, é sonda, é muito sofrimento, né? O indivíduo, você vê que o indivíduo se interna, passa algumas semanas, aqueles que sobrevivem, a maioria, graças a Deus, ele depois a recuperação é muito demorada, muito dolorosa. Depende, né? Depende muito, principalmente aqueles que têm doença mais grave, que vão para o respirador, né? Então, enquanto nós tivermos pessoas indo para o hospital e tendo óbitos, a situação ainda é muito grave, né? Muito grave,
e os cuidados têm que ser tomados, evidentemente. Principalmente os nossos familiares que em adoecendo pode ter doença muito grave, né? Você tem uma mãezinha de 80, 90 anos, né? Uma pessoa dessa, ou ela trata no segundo dia, ou fica muito complicado para ela realmente, digamos assim, recuperar-se. Né? Mas eu vi muita gente ali, 90 anos, 94, 93, 84, 80 e tanto, que realmente sobreviveram bem, não foram nem para o hospital, mas aí tem que fazer tudo muito cedo, né? O que às vezes, mesmo as pessoas tendo condições, não percebe que está doente e a doença evolui. Às vezes vai no médico, ele acha que é uma sinusite, uma tuberculose, porque o ideal é investigar logo, né? Então é um momento muito difícil e eu espero realmente que nós possamos, digamos assim, ultrapassá-lo com menos sofrimento e menos óbitos. Né? É o que nós esperamos. Pronto, doutor, aí agora eu queria só que você fizesse aquele vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, vou gravar aqui do meu celular pra gente